Chapa 2, probiólogos. Chapa de oposição proativa. Eleições CRBio 2, 2019. Carlos, é o seguinte, a gente não pode esquecer que a biologia, ela vem de uma ciência altamente importante, que são as ciências biológicas que são embasadas por todas as outras ciências, principalmente a física e a química, né? Na verdade, as ciências naturais, que é biologia, física e química. E às vezes a gente até se esquece disso dentro do conselho. Eu vejo muitas vezes o conselho de medicina, o conselho de direito, né, a OAB, eles são muito contundentes nas opiniões públicas. E, infelizmente, eu vejo no Brasil um certo descaso quando o assunto é ciência, e a gente teria que, como um dos conselhos fortes, assim como é o Conselho de Química, ser um conselho mais atuante nas questões relativas das novidades científicas que estão aparecendo, da divulgação científica, de se mostrar a favor da ciência, de combater a anticiência. A gente precisa lembrar que nós temos um pilar científico que é ou produzimos ciência, ou divulgamos ciência, porque também somos professores, e professores se utilizam da ciência para se divulgar, e também nós podemos utilizar as técnicas da ciência, que esse pilar não pode sair dentro da biologia. Eu queria saber se vocês têm propostas para tornar o Conselho de Biologia mais atuante, mais verbal, dentro das novidades científicas, dentro da luta para a proteção à ciência, dentro do combate às pseudociências que aparecem por aí. Se vocês têm a ideia de implementar isso e ser voz, e dizer, olha, o Conselho de Biologia é contra isso, assim como faz o Conselho, como faz a OAB. Ou o Conselho de Biologia recomenda isso. Ou o Conselho de Biologia parabeniza tal cientista, parabeniza tal avanço. A gente está vendo aí, por exemplo, agora tiramos a fotografia do buraco negro, que ficou despixada, óbvio, mas são 5 petabytes de dados para fazer aquela foto, aquele glorioso. E as pessoas meio que escarnecem porque não entendem. E a gente não tem um conselho para, olha, temos isso aqui para reverenciar. Temos esse brasileiro para reverenciar. Eu vejo o Vital Brasil, por exemplo, como grande cientista, com grande importância, assim como foi Pasteur, Einstein, não estão nem nos livros didáticos. Cadê o nosso conselho para falar? Temos grandes cientistas também. Pode falar. Henrique, você lembrou um ponto muito importante, né? Porque agora nós tivemos a morte do colega que foi o primeiro presidente do Conselho Federal de Biologia, né? Paulo Nogueira, e que você tem a carteira assinada por ele, né? Pois é, foi exatamente. Porque na época não tinha os regionais, assim que se cria um conselho, se cria primeiro o federal, e o federal começa a fazer a vez dos regionais até criá-los, e muita gente tem a carteira, como a Érica, né? Não quer dizer que você tem bastante idade, né, Érica? Quer dizer que você é uma jovem... E aí ela tem a carteira assinada pelo Paulo, né? E que as emissoras, a Rede Globo fez uma nota do falecimento dele como cientista e tal, mas em momento algum se falou que ele era biólogo, né? Então, assim, a gente, primeiro, eu vi alguns livros didáticos, né? Falando que são mais detalhados do passado, falando sobre teoria celular, que fala de Schleiden-Schwann, né, que fala que um era médico e o outro era advogado, né, e aí se dedicaram ao estudo da célula animal, um que era médico e o outro que era advogado das células vegetais, e não fala que naquele momento eles deixaram de ser médico e advogado, porque eles não estavam ali fazendo nada como médico nem como advogado, eles estavam fazendo a biologia, só que naquela época a biologia era uma ciência, não era uma profissão, então eles tinham posses, tinham dinheiro e podiam ser aquilo que eles sempre sonharam em ser, que é biólogo. E aí um largou a medicina, o outro largou o direito para ser aquilo que tinha no seu coração, que era ser biólogo. E o nosso livro,
não resgata, escrito por um biólogo, não resgata esse momento histórico da biologia, onde aquele profissional médico deixou de ser médico para ser biólogo. E trata ele como um médico que deu contribuição para a biologia. Não, ele era médico, era ex-médico e era naturalista ou biólogo, né? Então, naturalista é o biólogo. E a gente precisa... Pois é, então, assim, a gente precisa entender, né, porque essas profissões sempre tiveram um apelo social muito grande, uma contundência em se manifestar na sociedade. E a sociedade aprendeu a respeitá-los como médico e como advogado. E esses profissionais não se valeram daquilo que eles eram, que é biólogo, e que é tão importante quanto médico e advogado. Tem muita gente que acha que eu sou médico, né, pela minha posição, por eu saber, por eu atuar, por eu me manifestar, por eu dar opinião. Né? Pacientes que vão aos laboratórios que eu sempre trabalhei, o próprio médico pergunta para a gente, por quê? Porque eu me fiz ser respeitado e notado, e muitos colegas também fazem isso, o respeito de outras profissões. Né? Então a gente precisa trabalhar dessa forma, Henrique, e nesse aspecto eu concordo com você. Quando acontece uma catástrofe, o Conselho de Biologia junta todos os biólogos para fazer resgate de fauna, né, por exemplo, e fica todo mundo lá escondido, sujo de lama, sujo de óleo, limpando os animais, e não tem ninguém, a não ser um engenheiro que bota uma bandeira do CREA, pega um microfone com toda a propriedade e pompa, vai falar daquilo e dar a opinião dele. Às vezes até equivocada. Quando acontece alguma coisa, o médico vai lá dar uma opinião. E nós, biólogos, o Conselho de Engenharia, o Conselho de Advogados, a OAB, o Conselho de Medicina, se manifesta de enfermagem, se manifesta publicamente. Até alguns outros começaram a fazer isso, o de farmácia, o de biomedicina, e a gente ainda continua tímido. Então, assim, aconteceu alguma coisa de respeito à biologia, nós temos que ter um representante do Conselho de Biologia para dar entrevista, para falar, para se manifestar. Temos que ter uma excelente assessoria de comunicação no Conselho, e comunicação no Conselho não pode ser tratada de uma forma amadora, e nem de uma forma, que eu digo amadora, não é nem pela ausência do profissional de comunicação social, mas pelo ambiente e a estrutura para tratar um assunto tão importante, que é a comunicação com a sociedade e com os biólogos. A gente precisa melhorar essa comunicação, a estrutura de comunicação, e eu sou extremamente favorável, não sei se nós vamos conseguir implantar, mas eu sou um defensor de que as audiências, as plenárias sejam públicas, filmadas, né, ao vivo, online, com a participação da sociedade. Não que a voz, ela nem sempre é garantida a todo mundo, lá nos seus conselheiros. O voto é dos conselheiros efetivos, né? Mas a gente quer ouvir o voto dos conselheiros suplentes, porque 20 conselheiros é bastante gente para opinar e refletir sobre isso. Mesmo o estatuto dizendo que o voto é do efetivo, a gente pode votar com os suplentes também, simbolicamente, né, institucionalizar essa discussão mais ampla possível e começar a ouvir a participação dos colegas que estão lá de fora vendo o nosso debate, até para, de repente, eu quero vistas ao processo. Eu não quero decidir sobre esse processo agora, porque eu quero ouvir o colega tal, eu quero vistas, entendeu? Então a gente tem que profissionalizar. Na época da informação, do acesso à informação, claro, vai ter um momento de uma discussão de um processo ético, assim como não pode aparecer o nome do colega, mas tem que estar o número, mas não pode aparecer o nome nem falar, a gente bota a tarja preta lá, bota a tela preta, né, tira o som do microfone, mas é oficialmente declarado o momento de privado, fechado da sessão, porque envolve questões que não podem ser publicizadas, porque tem o mínimo de publicidade possível para preservar o colega, porque ele está sendo julgado naquele momento. Então tem momentos que a gente não vai publicizar, mas a plenária em si como um todo tem que ser ao vivo e a cores. O conselheiro tem que aprender a se arrumar melhor, a ir para a plenária mais arrumado, ir para a plenária com uma postura
mais formal, porque é um momento formal da nossa profissão, e a gente é desbocado, fala de um jeito informal, mas acho que a plenária é um momento formal. Você não vai ver isso acontecer nos ritos do direito, da medicina, dependendo de onde acontecer, da própria academia. E voltando à academia, a gente tem que, quando a gente fala da academia, não é porque o único lugar de fazer biologia é na academia. É exatamente a formação acadêmica voltada para a pesquisa exclusivamente. Porque a gente tem que dar muita ênfase ao mestrado profissional, ao doutorado profissional, né? As especializações, por natureza, são mais profissionalizantes, né? Mas a gente, estou voltando a um ponto, fugindo um pouquinho, porque é um assunto que a gente acabou não citando. Mas, enfim, acho que todas essas questões da biologia precisam ser discutidas de uma forma pública, e acho que as plenárias precisam ser públicas, inclusive com esse recurso, né, de plenárias ao vivo. Então, é o seguinte, eu sempre fui uma crítica do Conselho Regional de Biologia, por isso que eu estou deixando o Carlos André falar mais. Ele tem muito mais experiência que eu em conselhos, em trabalhar com o conselho. Ele foi conselheiro, né? Ele era desse grupo que hoje está afastado graças a uma denúncia dele. Então, eu vou para este conselho, eu entrei neste grupo justamente para combater esse ranço que eu falo que existe dentro da carreira do biólogo, né? Ele não se mistura, ele não fala com ninguém, ele não quer empreender, acha feio quem vende planta, quem quer comercializar alguma coisa dentro da área possível, um horto florestal, por exemplo, né? Um viveiro de mudas. Então, eu sou muito favorável a essa divulgação, a esse enaltecimento dos grandes profissionais. O Paulo Nogueira Neto foi um excelente profissional. Poucas pessoas sabem que ele foi um dos maiores conservacionistas do Brasil, né? Ele criou várias unidades de conservação antes da legislação. Primeiro-ministro, né, dessa área, chamava-se Secretaria Especial de Meio Ambiente, né? A primeira SEMA no nosso país. Então, Paulo Nogueira Neto era um cara que pegava helicópteros, ia para a Amazônia, olha aquela área lá, vamos ver de quem é, vamos criar áreas protegidas. Então, ele já tinha uma visão muito grande. E nós não divulgamos isso, nossos conselhos não falaram nada dele. Então, esse é um exemplo que a gente precisa realmente trazer o biólogo para a luz, sair das sombras dos outros profissionais, né? E também com luz própria, que nós temos muito, né? Aparecer mais, divulgar mais, enaltecer grandes atos. Para quê? Para que quando haja acidentes também, ir lá auxiliar e colocar também a culpa em quem de direito seja do Conselho de Biologia, seja do Conselho de Engenharia, que deixou seu profissional refém lá, como ele falou. Os biólogos são muito reféns, principalmente dessas áreas onde tem tratamento de água e esgoto. A gente sabe disso. Ele sabe que ele não está tratando corretamente essa água, que ele vai distribuir para uma população, mas ele é refém, porque ele provavelmente tem uma situação de cargo que ele não quer perder, porque ele também precisa trabalhar, ganhar dinheiro para sustentar uma família. Isso acontece, a gente tem exemplos muito concretos, muito próximos da gente, né? Então, o conselho realmente precisa estar lá presente, aumentar a fiscalização, mas no sentido de educar primeiro, né? Vamos lá dialogar com as empresas, com as instituições públicas, né? Trazer a informação, para depois, com essa formação, né, formar pessoas mais esclarecidas, porque ninguém é obrigado a saber tudo de legislação, aí sim pode-se ocorrer uma punição, né? Mas não primeiro punir para depois perguntar e depois explicar como é, e ninguém deu a regra como é, né? A quantidade de esgotamento sanitário que a gente tem aqui no nosso município é absurdo, jogado, né, em canais que deveriam ser canais de escoamento de água pluvial. Não são, né? Então, realmente, essa é a realidade do Brasil, né? Em termos de saneamento, nós estamos péssimos. E isso também é responsabilidade do Conselho de Biologia, né? Regional e federal. Então, nós precisamos assumir nosso lugar. Eu fui uma grande crítica, achava que eu pagava uma agenda muito cara, todo ano só recebia uma agenda, mais nada, o Conselho me cobrava, e agora eu vou lá, quero trabalhar, quero fazer a diferença. Então, essa é a proposta do Probiólogos, né? Trabalhar para fazer a diferença, que o Conselho chegue mais no profissional, né? Então, chapa 2, gente.